A paz do Senhor Jesus, irmãos, irmãs, visitantes do canal. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2020. Glórias a Deus. Glórias a Ele, o Todo-Poderoso Deus, Senhor dos exércitos, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Amém? Amados, infelizmente as notas estão cada vez mais nos mostrando que algo está errado. Algo está fora do controle. A gente está vendo aí notas de que o tão falado coronavírus, é o assunto do momento, está se espalhando. Já sabemos de casos de morte no Irã, como saiu no canal Euronews Notícias, há 2 dias atrás. Sabemos de casos de morte no Japão, 2 idosos que estavam ancorados, em quarentena dentro de um navio luxuoso que estava ancorado na costa do Japão. Sabemos de pessoas com suspeita do vírus, até mesmo aqui no Brasil. Hoje é declarado que no momento só há uma pessoa com suspeita, mas há poucos dias atrás, militares que vieram de fora, do estrangeiro, foram colocados, melhor dizendo, em quarentena em Goiânia e também no Distrito Federal, em Brasília. Infelizmente, nós vimos também que essa quarentena parece que foi algo assim realmente bem light, porque eles tiveram até acesso a show de orquestra. Infelizmente, nós constatamos que o Brasil não está preparado para lidar com a situação. Hoje mesmo eu vi um vídeo de uma senhora falando para a reportagem, é uma senhora croata, da Croácia, saiu também no site, no canal da Euronews, que houve uma revolta da população lá na Croácia, aqui está o vídeo, porque a quarentena que estava sendo feita na cidade não estava realmente de acordo com o que a população esperava do governo. Então, a população se revoltou contra as autoridades, tá aí as cenas. E no final do vídeo, você vê o testemunho de uma senhora, que ela diz que a Croácia é se não, o país mais pobre da Europa, essa senhora. E eles não estão tendo condições de lidar com isso, porque isso já se alastrou por vários países. Ela cita o Egito, e que ali a quarentena que estava sendo feita não era apropriada, porque estavam colocando em risco os cidadãos daquela redondeza. Amados, os países não estão preparados para conter algo tão alarmante, algo tão perigoso. Inclusive o Brasil, infelizmente, como eu estava citando, que foi o caso desses militares que vieram de fora. Desculpe. E eles estavam em quarentena, entre aspas, mas saíram para ver um show de orquestra em sua homenagem. Aqui hoje saiu a nota também na Euronews que, infelizmente, os casos já chegaram à Itália. Parece que não foi pouco, viu? Não foi pouco o que teve que ser feito na Itália para tentar conter que esse vírus se espalhe. A nota diz: Itália, 14 casos confirmados de coronavírus na Lombardia. Saiu também no canal da Euronews. Algumas notas eu vejo pela Euronews, outras pela BBC, outras pelo TV Brasil. Mas enfim, algumas notas são desencontradas, como eu disse no vídeo anterior. Você não sabe nem quem acreditar. Mas por estas notas mais atuais, você vê que a coisa é séria. Está se espalhando mesmo. E não é à toa, amados, porque o homem não se arrepende. Não busca Deus. Você vê, há pouco tempo atrás, há dias atrás, saiu uma nota que dizia dilúvio em São Paulo. Falava sobre o que aconteceu em São Paulo com relação aos alagamentos terríveis que tiveram por conta da chuva. E agora São Paulo, poucos dias depois, está se gabando de ter
um carnaval maior do que o do Rio de Janeiro. E eu fico pensando, aonde há realmente amor ao próximo, aonde há arrependimento, uma festa que o próprio nome diz, é festa da carne. Fala mais alto nessa hora. Todo esse investimento, todo esse tempo gasto, não só financeiro, mas os esforços gastos para uma festa da carne, não deveriam estar sendo direcionados a amparar as pessoas que perderam tudo nessas chuvas, nesses alagamentos? Não. Carnaval acima de tudo, não é isso? Tá aí, ó. O caos está se estabelecendo na Terra, amados. Infelizmente, muitos anos se passaram que a gente tentou alertar a humanidade sobre o que viria à Terra. E o que Deus tem me dito já há algum tempo, através do seu Santo Espírito, é que não tem mais como conter a sua ira. A Bíblia fala que há uma taça da ira de Deus, que quando ela se enchesse, ela seria derramada na terra. Pois pelos sinais, pelo que a gente está vendo acontecer no mundo, as primeiras gotas dessa taça da ira de Deus já estão caindo. O dilúvio está vindo, o juízo de Deus. Mas o homem continua festejando, como diz a palavra. O tempo da vinda de Jesus seria como no tempo de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Estariam festejando. Mas Deus tem cuidado dos seus, amém? O coronavírus também fez a sua primeira vítima no Irã. Até fiquei assim boba com isso, né? Um país muçulmano que já há algum tempo também tem recebido avisos da ira de Deus que se aproxima, terremotos até mesmo na sua área nuclear, na área onde eles fabricam, né, a bomba nuclear. Deus tem falado, Deus tem alertado que é para o homem se arrepender. A gente está vendo o caso aí de vários chineses que estão vindo, mesmo arriscando a sua vida, eles estão vindo à internet para denunciar o que o governo comunista tem escondido, que a China não tem condições de lidar com a situação e que eles não estão realmente cuidando da população. Somente aqueles que têm mais poder aquisitivo é que estão tendo algum tipo de escape. Já ouvi falar que o governo está encaminhando essas pessoas com poder aquisitivo maior para uma área específica, enquanto o restante da população está à deriva da própria sorte. Está, né, realmente sem saída. E, infelizmente, na angústia, muitos vão ter que clamar a Deus, porque Ele vai ser a única saída, a única solução, o único alívio num momento tão terrível que está aí se apresentando ao mundo, inclusive ao Brasil. Infelizmente, amados, nós não podemos evitar as coisas que viriam porque não depende de nós. O dever de todos que foram usados esses anos todos para avisar que Jesus estava voltando, que era para as pessoas se prepararem, principalmente aqueles que se dizem cristãos, que era para estes se ataviarem, se prepararem para a vinda de Cristo, parar de olhar para as coisas terrenas, para o plano terreno e olhar para o alto, pois a nossa redenção estava se aproximando, está, que é Jesus Cristo. O tempo foi dado, ninguém vai poder dizer que não foi avisado. Até ímpio está sendo avisado. Eu mesmo tenho aqui no meu computador um vídeo que fala o seguinte, um irmão postou, né? Eu salvei para mim. Saiu numa rede televisiva chamada SBT. Um jornalista que não teria, sabe, nada, entre aspas, a ver com a volta de Cristo, qual a importância disso. Aliás, a meta da mídia é esconder essas coisas. Ela camufla a realidade. Ela distrai o ser humano. Mas mesmo assim, como diz a Bíblia, nada fica em oculto, eles também estão anunciando a vinda de Cristo. Olha aqui. Agradeço ao irmão Rafael Domiciliano
por ter postado esse vídeo. Vou baixar aqui o som para vocês terem um acesso, terem condições de ouvir melhor. Olha o que esse jornalista do SBT está dizendo em rede televisiva. A cada dia que passa, nós estamos tendo sinais de que realmente o fim está próximo e que as profecias estão se cumprindo. Viu aí? Até a mídia secular está anunciando assim, de forma direta, né? Porque nós sabemos que as profecias a qual eles se referem são as profecias bíblicas, diretamente. Nós sabemos que ele está falando. Como também disfarçadamente, através de filmes sobre o apocalipse now, o apocalipse zumbi, apocalipse... Tantos tipos de apocalipse que foram apresentados em sonhos. Em sonhos não, em filmes. Eles estão anunciando as coisas que viriam. A marca da besta, que é a nova identidade do governo mundial, que vai ser obrigatória, o biochip injetável nas pessoas, ou na testa ou na mão, ela já está aí, ela já foi anunciada, declarada há muito tempo. Vai ser obrigatória. Há países, inclusive, que já é lei. Quando o cidadão nasce, recebe um chip, uma identidade. Então, nada está sendo escondido. Tudo está aí às claras, mas infelizmente, como a Bíblia fala, tem pessoas que tendo olhos não veem. Não veem o quê? Não veem a verdade. Só enxergam o que lhe aprouve, o que lhe agrada. Sabe? Só enxerga o que quer. Mas nem por isso. Deus deixou de avisar. Deus deixou de dar tempo para a humanidade se arrepender. Tudo está escrito na Bíblia. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para a misericórdia de Deus, o amor de Deus, Deus estendendo a sua mão para a humanidade, mas também há tempo para Deus vir com juízo contra aqueles que não ouviram a sua voz, que não se arrependeram, que não pararam de matar, de roubar, de estuprar, de violentar, de ser corrupto, de ser idólatra, de ser pervertido sexual, todo tipo de pecado. As pessoas não se arrependeram, não se consertaram, não passaram a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então não ouvem a voz de Deus, por mais que a gente anuncie, por mais que a gente fale. Você vê que Noé anunciou por muito tempo, anunciou com a sua voz, anunciou com seus atos, construindo a arca num lugar árido. Ele estava dando testemunho de que, mesmo sendo algo improvável de acontecer, que a chuva, que o dilúvio viria, ele tinha fé para se preparar para aquilo. Se as pessoas não têm fé, a Bíblia fala, não pode agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se as pessoas não têm fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, se as pessoas não têm fé no juízo de Deus, não temem a Deus, é claro que elas não vão dar ouvidos a esses avisos. Continuam até hoje, depois de anos e anos, zombando de nós, aqueles que estão aí à frente desse trabalho de alertar a humanidade. Porque se a pessoa não para ler uma Bíblia, ela vai ouvir alguém falar da Bíblia, mesmo que ela não queira. Deus vai alertar a todos. Deus é justo. Deus dá a oportunidade. Quando Noé recebeu a notícia de que o mundo entraria, numa contagem final para que o juízo de Deus viesse, ele não guardou aquilo para si. Ele avisou. Só que, infelizmente, aquela população preferiu o quê? Achar que ele era louco. Achar que ele estava falando algo, sabe, que jamais aconteceria. Então, as palavras que existem na Bíblia, elas estão se cumprindo aí, elas vão continuar se cumprindo, mas as pessoas só vão crer quando o dilúvio chegar de vez e levar a todos. A grande tribulação começar na face da terra. Aí o governo do anticristo se levanta, a Bíblia fala da primeira trombeta que já morre 1/3 da humanidade, porque se vocês não sabem, a erva do campo, também é considerado o homem. O homem é comparado com uma erva do campo, que hoje nasce, amanhã já morreu, ou seja, o tempo de vida do homem é breve. Se as pessoas não querem acreditar, o que podemos mais fazer? Como está escrito no Salmo, se
os estatutos, os fundamentos da terra são abalados, o que pode o justo fazer? Não podemos fazer mais nada. Falta de aviso não foi. O coronavírus está se espalhando. O coronavírus vai chegar até o Brasil. Já chegou. Hoje mesmo eu vi uma nota que falava que hoje no Brasil se há pelo menos um caso suspeito de coronavírus. Mas há poucos dias atrás tinham vários militares em quarentena. Então, há toda uma questão de que nós não temos realmente como saber o alcance, né, os números que hoje, atualmente, verdadeiramente são os números que mostram o quanto esse vírus se espalhou. Nós não temos, amados. Aqui, ó, no TV Brasil, foi feita essa nota aqui, dia 21. O Ministério da Saúde atualizou os dados e anunciou que pelo menos um caso suspeito de coronavírus há no Brasil. Isso hoje. Fora o que nós acabamos de falar dos militares que estavam em quarentena. Graças a Deus, parece que não se confirmou a infecção, né, nesses militares. O contágio, melhor dizendo. Mas nem por isso eles estão conseguindo dizer que não há, no caso, então, mais suspeitos de terem esse vírus aqui no Brasil. Estão aí dizendo, ó, tá aí, ó. O Brasil possui apenas um caso suspeito. Isso é o que eles estão dizendo. Isso é o que o Ministério da Saúde diz. Se é verdade ou não, Deus o sabe. O que eu quero falar hoje, basicamente, é que por mais que o homem queira negar a verdade bíblica, negar os avisos, negar que Deus é amor, mas também é juízo, é fogo consumidor, e traria, sim, um tempo de julgamento para o homem, ainda aqui na terra. Por mais que a humanidade queira negar, ela vai ter que se ver vendo o cumprimento dessas profecias bíblicas. Hoje, amados, a gente está tentando avisar, mas eu tenho falado para os irmãos que acompanham o canal. O tempo da misericórdia de Deus, do amor, sabe, da paciência dele, se esgotou. O tempo da graça está por apenas um fio de se romper. Para quem não sabe, o tempo da graça é o tempo em que o homem é abençoado, mesmo cometendo abominações contra Deus, ele é abençoado porque o sol nasce para justos e não justos todos os dias. Então o homem está vivendo debaixo da graça de Deus, da bênção de Deus, de dar a chuva, de dar o sol, de dar o alimento, mesmo que ele cometa coisas horrendas. E porque ele continua cometendo coisas horrendas, o tempo da graça vai se findar. E vai vir o tempo do juízo de Deus derramado na terra, chamado Apocalipse. Chamado também a ira do Cordeiro, que é Jesus Cristo, Cordeiro Imaculado, que foi morto por nós. Todos aqueles que cremos nele, não iremos perecer, mas teremos ter a vida eterna. Porque o mal da humanidade é se enganar, achando que a vida termina quando o corpo perece, quando vem a morte. Não. Ali é o começo de uma vida eterna, ou para salvação ou para condenação, ou em bênção de Deus, proteção de Deus, ou em afastamento de Deus, da misericórdia dele. Ou vai ficar bem com Deus no paraíso, ou vai ficar longe de Deus para todo sempre no lago de fogo. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 20, se eu não estou enganada, que o inferno irá lançar aqueles que já estão lá para o julgamento do trono branco, e então eles serão lançados no lago de fogo. As pessoas já estão no inferno. Se morreram longe de Cristo, se morreram longe de Deus, elas já estão lá sofrendo. E depois elas irão sofrer por toda a eternidade no lago de fogo. Porque hoje, até no meio, eu vejo, né, pelas coisas que eu escrevo e as pessoas não
não dão ouvidos, não dá nem um joinha, que até no meio que se diz cristão, ninguém gosta quando a gente fala do inferno. O inferno é real. Aqui, ó. Acabei de fazer essa publicação. Não há limites para Deus. O homem vai até o inferno após se drogar e desenha o que viu. Ele fala nesse vídeo que, aliás, só nesse canal já tem 300... Nesse canal chamado Sander S777, já tem 340 mil visualizações. Só nesse canal. Ele diz, ele é um militar americano. Ele diz que ele morreu por uma overdose, mas clamou a Jesus. E Jesus o deu uma nova oportunidade de vir e testemunhar que o inferno é real para todos aqueles que não creem em Jesus, para que eles não vá para esse lugar, não acabem lá. Infelizmente, o homem é dura cerviz, é coração de pedra, não ouve. A Bíblia mesmo fala em Lucas que mesmo que Deus ressuscitasse, a mortos das pessoas, tem pessoas que não iam crer. Sabe? Mesmo Deus manifestando a sua graça esse tempo todo, permitindo com que o homem veja sobre esses relatos, o homem não se arrepende. Jesus mesmo dizia, mesmo que eu faça muito mais do que eu já fiz na frente de certas pessoas, elas não vão crer. Escolhem não crer, escolhem não querer conhecer a Deus, escolhem dizer que tudo que se fala sobre Deus é mentira, não existe. Que Deus jamais iria lançar um homem numa condenação eterna no lago de fogo. Isso não existe, o inferno não existe. Até o meio, como eu estava dizendo, não aceita. Não gosta que a gente fale sobre essas coisas. Bom, o inferno é real. O lago de fogo é real. O julgamento do trono branco vai acontecer. Assim que o apocalipse começar na face da terra e o homem começar a morrer em massa, a humanidade começar a morrer em massa, de uma vez só, o julgamento do trono branco vai estar a todo vapor para mandar as almas condenadas ao seu destino final, de uma vez por todas. Para finalizar esse vídeo, no dia 14 de fevereiro de 2020, eu tive um sonho que, infelizmente, até os irmãos não deram muita bola. Eu narrei aqui na comunidade por escrito. Quem quiser ver o relato, está lá na comunidade do canal. Somente 19 pessoas deram um gostei. Inclusive eu. Porque Deus falou através desse sonho. Deus mostrou que não só nós, como noiva de Cristo, servos de Cristo, estamos ansiosos para ver a volta de Jesus, mas Ele também está ansioso agora para restaurar a Israel, que a Bíblia fala que tem uma aliança de casamento com Deus, de compromisso, mas se afastou de Deus. Os judeus se afastaram de Deus. E Deus está ansioso para ter um tempo com eles de restauração. Esse tempo que é chamado também de angústia de Jacó. Assim que a igreja de Cristo for retirada, ou seja, os crentes verdadeiros, os inocentes, as crianças, todos aqueles que têm síndrome de Down, algum tipo de deficiência mental, os autistas, os bebezinhos, os fetos, forem retirados da terra, começa o apocalipse. Deus está ansioso para que esse tempo comece para restaurar a Israel, aos judeus. Então ele me deu um sonho onde eu via um casal que por 2 vezes tentava se abraçar. Eles eram jovens e não conseguiam, a cena repetia. Paravam, quando eles iam se abraçar, não se abraçavam, e a cena parava e repetia de novo, eles tentando se abraçar por 2 vezes. E na 3ª vez, eles conseguiram se abraçar, mas eles já não eram mais jovens. Eu sabia que era o mesmo casal, mas já não eram mais jovens. E eu fiquei chateada com Deus naquele dia, na hora que eu estava quase acordando, porque Ele sempre me dá sonho quando eu estou quase acordando, porque
eu tenho dificuldade para dormir, então ele me dá sonho bem na hora que eu já vou acordar para não atrapalhar, né, o meu descanso. Até esse cuidado Deus tem para com o seu povo. Então eu estava acordando quando eu estava vendo aquela cena, né, aquele sonho, e eu fiquei chateada com Deus porque eu achava que aquele sonho era, digamos assim, um sonho bobinho. E eu falei, em pensamento, já tomando a consciência, né, já acordando, eu falei, nó, um casal de veiaco. É a minha forma de ser, de falar, de brincar, né? Acabei de tendo aquele pensamento bobo, né? Eu que fui boba. Falei, não, um casal de veiaco. Que sonho é esse? Tipo, que sonho é esse, bobo, né? Um casal de veiaco se abraçando? E na hora, no mesmo instante, o discernimento me veio de que eu estava totalmente errada em pensar e falar aquilo para mim mesma sobre aquele sonho, porque eu ouvi o Espírito Santo me falando, ancião de dias. Aquele veiaco, Deus que me perdoe, Senhor, sua filha é muito tola. Me perdoa, Senhor, a minha falta de reverência, todas as vezes que eu tive, e nem lembro que tive. Aquele senhor de idade era o próprio Deus, que é chamado na Bíblia de ancião de dias. Isso foi no dia 14 de fevereiro, esse sonho. Aí eu relatei tudo que eu entendi no sonho. Falei que eu ouvi o Espírito Santo falando ancião de dias, me explicando que aquele ali era o próprio Deus. E aquela mulher, que era sua esposa, na qual ele estava num quarto querendo, né, ter um momento com ela. As luzes estavam meio que apagadas, eu via a penumbra no quarto. Eu sabia que era, não digo que eu estava vendo, sabe, algo sexual, mas algo que remetesse a contato, sabe? Um abraço, amor mesmo. Então o Espírito Santo me explicou, me deu o discernimento daquele sonho. Que aquele casal era Israel, o povo judeu, e Deus, que por 2000 anos estão afastados, sem poder ter contato. Não que o evangelho não tenha chegado aos judeus, nós sabemos que tem. Tem muitos novos convertidos, judeus ortodoxos, judeus messiânicos, melhor dizendo. O evangelho chegou também a Israel, mas assim como chegou também no resto do mundo e o mundo não deu ouvido, na sua maioria, Israel também se encontra em abandono da fé, em apostasia, em pecado. Lá acontece, por exemplo, em Tel Aviv, uma das maiores paradas gays que há no mundo atualmente. Então Deus está vendo tudo de errado que eles estão fazendo e está ansioso para restaurá-los, para se apresentar novamente para eles. Aí Deus foi me dando esse discernimento desse sonho. Eu percebi o quanto eu era pequeno, o quanto eu era carne por ter pensado aquilo, daquela forma. O jovem era o Senhor Deus que por 2000 anos, por isso as duas cenas, tem esperado o tempo da igreja gentílica acabar, o tempo da graça, para poder voltar com a contagem do tempo dos judeus. E aí eu falei aqui com os irmãos, quem quiser ler tudo, depois está por escrito na comunidade. Falei com os irmãos que muitas das vezes a gente esquece o lado de Deus também. Sabe, que aquilo ali foi uma lição. E foi tudo muito tremendo, porque eu pedi uma palavra para o Senhor, sabe? Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma confirmação também por conta de uma nota que eu vi exatamente nesse dia, saiu no RT Notícia, essa nota que fala sobre um casal que está há 70 anos juntos. Ou seja, Deus estava falando através dessa nota, o amor, quando é verdadeiro, nem o tempo separa, não acaba. Assim como eu não deixei de amar o povo judeu, assim como Jesus não deixou de amar o seu povo, assim como todo crente cristão não deveria deixar de ansiar, amar a vinda de Cristo porque demorou, porque tardou o noivo, como está escrito em Mateus 25. Então Deus me deu uma confirmação não só na palavra, mas uma nota, porque eu falei para os irmãos que Deus me mostra muita coisa
sobre as profecias que estão se cumprindo nas notas, nas notícias. E ele permitiu que isso acontecesse nesse dia, 14 de fevereiro. Ó, 2 velhinhos perguntaram para ele, o que ajudou vocês a ficarem tempo por tanto tempo? Qual é o segredo do seu amor? Perguntaram. Aí, um estava perguntando para o casal. E eles respondem. O que nos ajudou a estarmos juntos? Parece que ele não ouve direito, a velhinha pergunta para ele. Aí ele responde, nada nos ajudou. A ficarmos juntos. Essa é a resposta dele. Você está dizendo a mesma coisa? Ou nada ou ninguém, né? E o amor? E o amor, pai? Tipo, o amor não ajudou, não? Aí ele responde, o amor. O amor é todo sentimento. É um bom sentimento. Amar uns aos outros. Ele pergunta para ela, e o amor, mãe? Eu digo, é perfeito. Compartilhamos todo o tempo. Foi um duro trabalho? Aí ela diz, esse trabalho foi prazer puro. Foi um prazer ter esse trabalho. Ou seja, ela está dizendo que ela compartilhou amor com ele o tempo todo, por isso eles estão juntos, sabe, amados? Então, Deus estava falando, minha filha, apesar de toda espera, a noiva de Cristo não deixou de amar a Jesus e amar a sua vinda, esperar e se ataviar, porque nem o tempo separa o verdadeiro amor. Sabe, se vocês quiserem ver a tradução mais correta desse vídeo, é só entrar lá no site do RT Notícias, tá? Saiu no dia 14 de fevereiro. Eu sou inscrita nesse canal de notícias também. E interessante é que justamente 70 anos, o tempo da figueira, da geração da figueira. A Bíblia fala sobre o tempo da figueira, sobre esses 70. É profético, amados. Deus confirmando o tempo todo. Mas, infelizmente, até o meio não deu importância para esse sonho, não deu importância para o que eu estava falando. Aí, saiu também no Euronews, como eu estava dizendo, dilúvio em São Paulo, há uma semana atrás. E aí, agora, o carnaval tá lá, todo vapor. Há uma semana atrás também, mais ou menos, eu tive outro sonho que eu recebia um presente que falava, custou 2.000. E eu entendi, como está escrito na comunidade, ao acordar, que a nossa recompensa está chegando. Demorou 2.000 anos. Mas, enfim, um tempo que receberemos o nosso presente, o nosso galardão, amados? A vinda de Cristo, a nossa salvação, chegou. Então, eu tive um sonho que falava de 2.000 anos, há mais ou menos uma semana atrás. Depois, eu tive um sonho que falava de 2 dias, que biblicamente, profeticamente falando, representa também 2.000 anos. 2 dias não, 2 cenas, que eu entendi que era uma representação profética daqueles 2.000 anos que se passou após Cristo ter morrido e ter gerado a sua noiva gentílica, a sua igreja gentílica, através do seu sangue que verteu na cruz. Aí, amados, ontem, dia 21 de fevereiro, ontem não, ontem, mas não dia 21, dia 20, o Senhor confirma mais uma vez que o sonho veio da parte dele. E que ele está confirmando não só através da minha vida, mas através de uma irmã que eu nem tenho contato, que não é brasileira, O canal dela se chama KTDI de TID, não sei pronunciar. Mas ela postou no dia 20 de fevereiro, ontem, esse sonho que fala sobre justamente o quê? A nossa partida iminente. E ela estava na China, sabia que tinha que sair correndo de lá. E a guia dela não pôde ajudá-la. Os documentos dela não estavam nas mãos da guia. Ela não estava com os documentos em mão, passaporte, identidade. Mas ela sabia que ela tinha que sair da China. A China tinha sido fechada as fronteiras.
e a guia dela não a ajudou. Mulher em profecia, né? Era uma mulher. Nós sabemos que é a igreja apostatada, né, amados? Ela teve que encontrar o caminho, um novo guia, ir direto a um novo guia para sair daquele lugar, para fugir daquele perigo. E esse guia representa Jesus Cristo, ela entende isso. Ele a leva por um caminho difícil, cheio de buracos. E ela até assustada pergunta, você precisa ir tão rápido? E ele fala, confia em mim, é preciso. Ou seja, ela tinha que sair de lá. E ele conseguiu conduzir ela até o aeroporto, onde ela pudesse sair de lá, partir. E quando ela chegou nesse aeroporto, estava lá o passaporte dela, o ticket, né? A passagem, o documento dela. E ela deu o discernimento do sonho que esse guia era Jesus Cristo. Quando ela deixou de ser guiada por outra pessoa, no caso aquela mulher, e foi guiada por esse guia que ela nem conhecia, mas confiou nele, mesmo ela passando por aquele caminho difícil, né? A Bíblia fala que difícil e apertado é o caminho que conduz à salvação. Muitos até tentariam entrar nele, né? Entrar pela porta estreita, mas não conseguiriam. Então, aquele caminho cheio de buracos, cheio de sobes e desces, representa o que passamos nesse tempo todo em que Jesus tem avisado a sua igreja, a sua noiva, de que ele está voltando para ela se preparar. Não é fácil se preparar, não é fácil abrir mão do seu eu, da sua carne, abrir mão das suas vontades terrenas para fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus. Jesus dizia, eu me alimento de fazer a vontade de Deus, de obedecer a Deus. A noiva deveria estar obedecendo a Deus também, se santificando, se ataviando, anunciando o evangelho de boas novas de salvação. Bom, enfim, a maioria não está, amados. A maioria nem quer mais ouvir falar desses avisos, mesmo sendo cristão. Cansaram de esperar, são as virgens tolas, porque a Bíblia fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a gente não poderia ter voltado atrás desses avisos, não poderia descrer, não poderia deixar de confiar. Aí no sonho a irmã confiou naquele guia que ela não conhecia e ele realmente a livrou daquele lugar que ela precisava sair, e era a China. Então o discernimento do sonho dela é que esse momento que nós estamos vivendo, onde o coronavírus está se espalhando pelo mundo inteiro, que veio da China, né? Supostamente, né? Porque nem sabemos, não temos acesso a toda a verdade. Mas enfim, o que está se espalhando pelo mundo através de um vírus que foi detectado na China é um marco para a saída da Igreja de Cristo dessa terra. Em Daniel está escrito, haverá um tempo de angústia como nunca antes houve. Então, aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida resplandecerão, serão salvos. Arrebatamento, né? Profeticamente falando. Quem sabe esse tempo de angústia que Daniel se referia não era justamente o que está acontecendo hoje. Mas por que eu estou falando desse sonho dessa irmã? Porque Deus está confirmando através da vida dela e da minha que Ele tem falado com seus servos. Quando ela acordou desse sonho, igualmente a mim ela ouviu a mesma coisa, ancião de dias. E ela entendeu que agora Deus estava avisando que Ele iria agir. Assim como eu, quando ouvi ao acordar ancião de dias, também estava entendendo isso. Chegou o tempo de Deus agir agora com os judeus. Agir na face da terra. E eu testemunhei para ela, né? Tá aqui o meu comentário, há 21 horas atrás. Que aqui é o Brasil, porque quando a gente fala, é bom que eles saibam que a gente não mora no mesmo lugar que eles, né? Que a gente não é da mesma língua, porque pode ter algum erro na minha escrita, né? Porque eu uso o tradutor do Google, né? Eu falei aqui é o Brasil, para eles saberem que eu sou brasileira, então pode ter algum erro ortográfico. E eu relatei para ela, eu tive um sonho que Deus me falou sobre a espera dele para com Israel, para poder ter a sua esposa de novo, para restaurá-la. Eu vi um casal de idoso
E eles tentavam estar juntos na juventude, mas eles não podiam, não conseguiam fazer isso. Mas finalmente, já na velhice, eles se encontravam. Quando eu acordei e ouvi a mesma coisa do Espírito Santo, que me disse, ancião de dias. Aqui está antigo de dias porque eu já coloquei na tradução automática. Então não é fiel ao que eu disse. A irmã me respondeu aqui, outros irmãos que já leram, responderam amém, amém, uau! E ela disse, nossa, isso é bonito. Ela ficou feliz de saber que eu ouvi a mesma coisa que ela. E ela postou esse vídeo para que ninguém diga que eu sou uma, aproveitadora e falsa profeta. Ela postou uma semana após eu ter escrito na comunidade e avisado os irmãos que eu ouvi isso ao acordar. E ela também ouviu ao acordar. Ancião de dias, ou seja, Deus está falando. Aqui nos comentários, existem muitos irmãos que estão falando também sobre esses avisos de Deus e que Deus também tem falado com eles sobre o coronavírus. Amados, Jesus está chegando. Ele não está vindo mais, ele está chegando. Infelizmente, quem se preparou para ir no arrebatamento. Como noiva de Cristo, está obrando já, está pagando preço em santidade. Mas muitos que foram chamados, multidões que foram chamados, não foram escolhidos para serem noiva de Cristo. Podem clamar ainda a Jesus a qualquer momento, se arrependerem com sinceridade, clamar a Jesus, que Deus sabe quem está sendo sincero ou não, e ser salvo. Mas a noiva de Cristo já está ataviada, esperando esse momento. Amém? Aqui, por exemplo, April Mai disse assim, acabei de lembrar que alguém teve um sonho ou uma palavra que dizia uma tragédia e depois o arrebatamento. Essa coisa que está acontecendo na China é uma tragédia, eu diria. Amados, que vai assolar o mundo inteiro, muito em breve. Amém? Mas os servos do Senhor Deus serão colhidos, serão protegidos no celeiro de Deus, a boa semente que Deus plantou nessa terra. Amém? Amados, fiquem na torre de vigilância. O que está vindo para a terra é muito grande. A palavra de Deus diz que o homem não vai poder suportar o que vem. A Bíblia também fala que as pessoas não vão se arrepender porque elas não vão abrir mão das suas idolatrias, dos seus pecados. Já estão acostumados. Uma coisa que eu já entendi há muito tempo, o Espírito Santo já me ensinou. A rejeição a Jesus Cristo, a rejeição a Deus, a sua palavra, a falta de gratidão por Ele ter nos criado, nos dado sopro de vida, por Ele ter dado Jesus Cristo na cruz por nós. Toda a ingratidão do ser humano, ela começa muito antes do juízo de Deus. Então, hoje as pessoas já estão rejeitando a Deus. Hoje as pessoas já estão dizendo, nós não precisamos de você, da sua palavra, dos seus avisos, da sua lei. Nós não queremos você como criador. É tipo quando alguém vira por um pai, por uma mãe e diz, eu não pedi para nascer. Espírito da rebeldia. Isso se chama rebeldia, falta de gratidão, falta de amor. A humanidade está assim, está em rebelião contra Deus. Está sem amor. E se não ama Jesus, a Bíblia fala, se não agrada o Pai, se nega a Jesus, vai ser negado por Deus. A Bíblia fala, em João 14, todo aquele que me amar será amado de meu Pai. Então, as pessoas já estão rejeitando Jesus hoje. Por isso que a Bíblia fala, muitos seriam chamados à salvação. Mas, infelizmente, não vão se arrepender. Esse tempo está chegando, o tempo do confronto final. É Deus lutando contra a própria humanidade que luta contra Ele, resolvendo essa peleja. Como está em Gênesis 6. Deus não contenderá para sempre com o homem, ou seja, não vai ficar lutando, discutindo para sempre. Tentando avisar, tentando fazer o homem se converter, se arrepender das maldades que comete. Em Gênesis capítulo 6 está escrito, o tempo do homem será 120 anos. Aquilo ali, amados, é uma profecia tremenda que as pessoas não levam em consideração, porque Deus determinou o fim desde o princípio. 120 jubileus. Você lendo Levítico 25, 26, 27, você vê um ano para Deus, um ano de retribuição, era a cada 50 anos.
Então 120 seria 120 jubileus, fazendo as contas dar certinho 6.000 anos da humanidade. 4.000 antes de Cristo, 2.000 após Cristo. Mas a profecia se cumpre. Não vamos ficar muito mais tempo nessa terra para lidar, para suportar toda a zombaria, todo o descaso que tem contra nós, os servos de Deus, porque na verdade a Bíblia fala, não é a nós que eles rejeitam, mas a Cristo. E quem rejeitar o Filho não terá a misericórdia do Pai. Amém. Glórias a Deus. Santo és tu, Senhor. Obrigada por essa oportunidade que nos deste mais uma vez de falar da tua palavra, meu Deus. Não sei se esse vídeo ainda alcançará alguma alma, mas que seja para a tua honra e glória. Tudo que foi dito aqui nesse canal, tudo que foi dito no canal dos irmãos, que assim como eu, foram levantados a serem atalaias, tocar a trombeta em Sião, aqui na terra também. Tudo que foi feito, meu Pai, mesmo tendo muitas das vezes nós falhados em fazermos a tua obra, fizemos de coração, Senhor. A ti louvamos, a ti engrandecemos. Seja feita a tua vontade. Está entregue, está consumado, como diria Jesus. Nada mais podemos fazer. Foram avisados. Foram avisados.